Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós temos umas 10 ou 12 matérias para comentar aqui com vocês. Vamos começar com essa aqui. O aumento do nível do mar pode engolir praias do Paraná, diz aqui uma matéria da Band News. O estudo da ONU aponta que o nível do oceano pode subir 25 centímetros até 2050. Bom, é o que eu tenho dito também, que o nível do mar está subindo, embora eu aponte outro motivo, e não precisa nem ser um gênio, né? Qualquer um que frequenta a praia ou mora no litoral, percebe que a cada ano a faixa de areia tem diminuído um pouco. Óbvio que há recuos e retornos, né? Mas nós temos percebido claramente que as avenidas beira-mar cada vez mais estão sofrendo aí o avanço das águas, né? No Brasil inteiro e no mundo. Eu acho até modesto, né, o prazo aí de 2050 para 25 centímetros, embora que 25 centímetros pareça um pouco, né, mas ele representa uma quantidade grande no avanço, né, dentro das cidades. Nós mostramos aí várias imagens para vocês já em vídeos passados de como isso está acontecendo na Ásia, na Europa, na África, aqui no Brasil, embora que, na minha opinião, isso seja irreversível, porque não é fruto de uma atividade humana, não é por conta aí das vaquinhas e tudo mais. Isso aí é tudo uma questão envolvida, né, com a questão magnética, que é algo dentro de uma situação ainda muito maior e que se repete a cada, né, quantidade de anos, né? Então, nós estamos aí entrando em um grande ciclo de transformação. É coisa que está sendo apontada por vários meios de comunicação, como essa aqui. Duas famosas cidades brasileiras podem ficar submersas nos próximos anos. Esses aqui são um pouco mais otimistas. Eles falam que é até 2100, devido ao aumento dos mares, e que isso é por conta do problema aí de que tudo estaria ficando mais quente, né? Mas isso aí é a opinião majoritária, oficial, né, que não é aquela que nós corroboramos. Mas o fato é que está acontecendo. Isso é óbvio, isso é nítido. Você não precisa de estudo da ONU, não precisa ser cientista. É só ter olhos para ver. Se você frequenta ou mora no litoral há um bom tempo, você percebe as mudanças, né? Tem até aqui um fato de que, inclusive, o Rio de Janeiro é uma das cidades citadas aqui que poderia ficar submersa nos próximos anos, né? Então, o Rio de Janeiro acabou se tornando a primeira cidade da América Latina a adotar um orçamento envolvido com, essa palavra aqui eu evito, porque eu não sei como é que é tratada aqui na plataforma, mas com o local onde nós vivemos. Eu costumo trocar isso aqui pelo local onde nós vivemos, orçamento para o local onde nós vivemos. A cidade firma um compromisso com o desenvolvimento sustentável inspirado em cidades como Oslo, Londres e Nova York. Então, um fato que, na minha opinião, é irreversível, que não é fruto de algo que o ser humano fez ou deixou de fazer, e que vai acontecer de qualquer maneira, está sendo usado para criar um imposto de nível global. O imposto para tentar controlar o local onde nós vivemos, na verdade, vai servir muito mais para iniciar uma espécie de governo de nível mundial, porque você não tem um governo que seja internacionalista se você não tiver o básico, que é o imposto, um tributo, melhor dizendo, de nível internacionalista. Como é que você vai bancar uma organização desse porte? Tem que ter dinheiro. Então, é através dessas questões de crédito de carbono e orçamentos envolvendo esse tipo de sistema aqui. Então, nós estamos vendo aí a formação, né, desse sistema global de uma maneira mais consistente, né? Porque é necessário fundamentalmente dinheiro para isso. E o dinheiro virá de tributar tudo o que nós fizermos daqui para frente com essa questão do crédito de carbono. Isso está em desenvolvimento, mas logo, logo está aí. Não vai o fim dessa década, com certeza não. E aí as pessoas vão ver com os próprios olhos que as coisas estão acontecendo, e burras que são, a maioria delas, né, vai achar que se elas se empobrecerem, se tornarem menos nutridas, porque isso diz respeito também ao aumento de custo de alimento, né? Porque o fato de que o mundo em que nós estamos está mudando é verídico e é comprovável. Nós vamos ver a quantidade de alimentos diminuindo e, além de tudo, sendo mais tributado. Então, é um aumento duplo, para não dizer triplo ou quádruplo, porque tem outras questões aí que vão
tornar o alimento cada vez mais caro, né? E outras situações vão acontecendo ao mesmo tempo. Os impactos da aprovação comercial da principal técnica de edição de DNA. Então foi aprovado comercialmente, é algo que a gente vem anunciando há quantos e quantos anos que iria acontecer. E aí os céticos, né, os mal informados, achavam que era brincadeira. Está aprovado, né? Abre-se uma avenida para tratamentos inovadores e com potencial de cura. Quantas vezes eu falei aqui para vocês? Isso é o docinho da bruxa. Vem a proposta, olha, você vai ter um benefício, você vai ter mais saúde, você vai viver mais, melhor, quem sabe até viva para sempre. Essa vai ser a promessa final, é a vida eterna. Não tenham dúvida. Eu sei que hoje muitos são céticos quando estão me ouvindo, mas será feita essa proposta de vida eterna, podem ter certeza, através da edição genética. Isso aqui é uma marca bestial totalmente. Tem toda a pinta de ficção científica, parece, né? Mas a verdade ela está mais nos filmes de ficção científica do que no Jornal Nacional. A ficção está nos jornais ditos sérios e a realidade está nos filmes hoje em dia. São os novos meios proféticos, digamos assim. Tem toda a pinta de ficção científica, mas já é uma realidade palpável. Em fração de 2 décadas, as descobertas que deram origem a um método conhecido pela sigla CRISPR-Cas9, que nós falamos lá na comunidade fechada, adiantamos isso há um bom tempo. E quais as implicações seríssimas que terá por trás disso, porque eu nem falo aqui, pessoal, não dá para falar. Isso que eu falo para vocês aqui é coisa para criança ouvir. Mas o que vem por aí, vocês... quem está lá comigo há um bom tempo já sabe, né? Então, o método conhecido pela sigla CRISPR-Cas9 foram laureados com o prêmio Nobel, mobilizaram centenas de estudos, milhões de dólares e alcançaram um marco histórico. A Agência Regulatória do Reino Unido deu sinal verde de forma pioneira a primeira terapia baseada em edição genética, ou terapia gênica. Onde é que você já ouviu falar em terapia gênica envolvendo CRISPR-Cas9, envolvendo o mRNA, o mensageiro? Onde é que você já ouviu falar? Parece que eu ouvi em algum lugar. Acho que quem é um pouco esperto lembra onde ouviu falar disso aí, né? Então essas coisas estão vindo, pessoal. Outra, medusas com 500 milhões de anos. Então aqui já tem uma mentira na chamada, né? Mas ela tem muita verdade nessa matéria. Mas essa aqui é a primeira mentira, que existem medusas com 500 milhões de anos. Isso é mentira. Essas datas aí absurdas, eles inventam isso. Porque é baseado na datação de carbono. Tira isso aí da cachola aí de não sei quem. Mas enfim, isso aqui não interessa. Medusas com 500 milhões de anos podem ser a chave para os órgãos criados em laboratório. Eu nem vou entrar muito no cerne aí dessa matéria, porque ela fala aqui do uso do colágeno das medusas no suporte a várias células humanas e funções biológicas especializadas. O que eles vão fazer? Eles vão pegar colágeno de medusa e misturar com o DNA humano. É ou não é o transhumanismo que eu falava, o hibridismo? E o que vai impedir de eles pegarem o DNA de uma águia para melhorar os olhos das pessoas? O DNA de um urso para melhorar a força? O DNA de um porco para melhorar a digestão? É o hibridismo, pessoal, o transhumanismo, isso é fato. Eles estão já com tudo pronto, né? E o CRISPR tem essa capacidade de fazer isso, que nós falamos na matéria passada, e aí as pessoas vão se bestializar literalmente. O que é uma besta? Uma besta é um animal, é uma res, é algo fora do que é o humano. Então as pessoas vão se bestializar em busca de uma promessa falsa de saúde e uma promessa falsa de imortalismo, que é a mesma promessa que foi feita lá atrás, né, para Adão e Eva, só que agora repaginada, como a da ciência do bem e do mal. Isso é ciência, né? Do fruto da ciência do bem e do mal, e seus olhos se abrirão, serás como Deus, e certamente vivereis eternamente. A palavra é outra, mas está proscrita. E aí nós vemos coisas como essa aqui, ó. Western Massachusetts relata aumento de RSV conforme surto de flagelo infantil atinge Ohio. Então estamos vendo aí, pessoal. Eu não posso garantir nada, mas é uma coisa assim que é uma aparência de uma repetição, de um déjà vu, como a gente já falou em vídeo passado. Então esse problema respiratório aí que está envolvendo crianças lá em Ohio,
que já está sendo bastante relatado na China, que inclusive só começou pouco mais de uma semana mais ou menos depois que o Xi Jinping visitou os Estados Unidos falando com o Biden, ali, não sei o que eles combinaram ali, mas coincidentemente, questão de uma semana depois, começou a surgir situações lá na China, situações agora em Ohio, e parece que nós vamos ver aí o Songbird, né, 2023, que a gente adiantou também lá na comunidade fechada. Será? Vamos ver. Os ovos do futuro serão provenientes de fermentação de precisão. Os rebanhos futuros não precisarão produzir ovos, e esse futuro está aqui. Por quê? Porque eles não querem mais que você se alimente de nada natural. Você acha que as BlackRocks da vida, Vanguard, essas nem é mais mega corporação, porque isso já transcendeu uma mega corporação. Vocês acham que para eles é vantagem que você tenha saúde, que você pratique um esporte, que você se alimente naturalmente, o mais naturalmente possível? Hoje não é mais possível. Nós já estamos bombardeados aí de todo tipo de... No mercado, no supermercado, você compra muito pouca coisa que presta mesmo. Mas a gente precisa se alimentar, e é o que tem hoje em dia, né? Nós nos aprisionamos, inclusive a gente não tem mais muita alternativa. São poucos, né, os que ainda estão agarrados à terra de fato, né? E não é fácil, né, para quem está fazendo isso sabe. Mas então não é só a carne, como eu já falei, que será banida, carne natural. Não são só os canteiros de verduras que as pessoas têm em casa. Isso vai ser proibido. Eu já expliquei como que eles vão fazer essa proibição. Não vou voltar aqui. Quem está mais tempo aqui, depois a gente acaba esbarrando numa matéria e outra e comentando de novo. Mas o fruto disso também, os ovos não vão mais ser naturais. Eles vão produzir isso aqui tudo artificialmente. Dada a omnipresença dos ovos no abastecimento alimentar global, não é surpresa que nas últimas 2 décadas tenhamos visto a produção de ovos quase duplicar em volume. Se as previsões se confirmarem, serão produzidos 138 milhões de toneladas de ovos até 2030. Isso traduz-se em mais de 2,3 bilhões de ovos por ano. O que é pouco, né, já que nós somos 8 bilhões de pessoas. 2,3 bilhões por ano, então quer dizer que muita gente, mais da metade da população, não come nem um ovo por ano, o que é algo lamentável, né, porque isso aí é importantíssima fonte de proteína. Então o que eles querem fazer, né? No entanto, o mercado de ingredientes de ovos está a passar por uma forte transição com requisitos mais rigorosos, problemas de fiabilidade da cadeia de abastecimento e alternativas limitadas. Então, enfim, basicamente eles vão fazer uma flação de ovos, né? Desculpa, uma fabricação artificial de ovos, né? Nada que a gente já não tenha adiantado também, mas quando vem, né, na matéria, a notícia, isso é chocante para alguns, né, aqueles que são mais céticos. Isso aqui é a matéria agora, do começo do mês. Agora uma situação um pouquinho off-topic, depois a gente volta para questões que a gente tinha comentado anteriormente. O sindicato defende que piloto único e excesso de automação são riscos para a segurança dos voos comerciais. Matéria do finalzinho do mês. Então agora, a esquerda, os sindicatos, parece que estão percebendo que os comunistas, os socialistas, vão se dar mal nessa associação que fizeram com os tecnocratas. Não foram os chamados progressistas os que mais serviram de massa de manobra para empurrar a tecnocracia de 2020 em diante? Então, a tecnocracia está aí, veio para ficar e não tem mais reversão. Pode atrasar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a própria China, que é governada pelo Partido Comunista Chinês, tem uma tecnocracia extremamente avançada. Praticamente é um exemplo daquilo que nós vamos ver em alguns anos aqui no Ocidente também. Então, eles querem tentar agora impedir que isso aconteça. É tarde demais. Quando era para tentar impedir, vocês foram os que mais aceleraram isso aí. Agora isso aqui, a ironia das ironias. Aviões que se dirigiam à conferência sobre a questão global aí do local onde nós vivemos, né, que eles falam que está tudo muito quente e tal,
que aconteceu com esses aviões, os jatinhos deles, né? Porque eles podem andar de jatinhos. Nós vamos ter que andar de bicicleta, de mula. Acho que mula não vai mais poder, né? Porque eles não querem que tenha mulas e animais quadrúpedes porque dá aquecimento global. Então, é uma preocupação até com os eleitores de certos políticos aí que são quadrúpedes também, podem ser extintos, né? Mas, enfim, a ironia das ironias, os donos dos jatinhos que vão para Dubai, etc., ficaram congelados devido a fortes nevascas em Munique, na Alemanha. Então, parece que a coisa não está ainda da maneira como eles estão falando. Até porque não é exatamente isso. Porque em alguns lugares, sim, vai ficar bem mais quente. Em outros, muito mais frio. Em outros, vai chover muito mais. Em outros, haverá uma seca como nunca existiu. Eu não falei aqui para vocês em vídeo anterior que a Bahia ali ela está começando a apresentar uma desertificação em alguns trechos, coisa que nunca houve aqui no Brasil. Então, são mudanças que estão vindo aí, né? Olha, tempestade canibal vai colidir com a Terra e o improvável pode acontecer, ver auroras boreais em Portugal. Só que isso aqui é uma matéria do dia 30, agora da sexta-feira, e eu acabei nem lembrei, eu devia ter visto que se deu a tal da aurora boreal em Portugal ou não. Se não deu nesse momento, mas a gente já mostrou aqui em outros momentos que a aurora boreal está se deslocando para o sul. Por quê? Porque o magnetismo da Terra está enfraquecendo, nós temos uma proteção geomagnética que está cada vez mais fraca. Isso tem uma série de consequências, uma delas é trazer essa visão aí da aurora boreal mais próxima de nós. Isso aqui é um sinal, né, do enfraquecimento. E, inclusive, tem outros sinais, vários aí de luzes que nós estamos vendo no céu, formações estranhas de todos os tipos, né, terremotos, maremotos, e um monte de situações aí que a gente tem relatado. Inclusive isso aqui, ó, eu não sei se isso aqui é verdadeiro, tá, pessoal? Sinceramente, tenho minhas dúvidas, embora que pareça ser verdadeiro. Uma nuvem totalmente quadrada. É algo difícil de se ver, então talvez nem verdadeiro seja, mas pode ser verdadeiro por quê? Porque o magnetismo ele emite vibração. Se a camada magnética que nós temos aqui está mudando, ele está vibrando de uma maneira diferente, nós sabemos que nuvens são feitas de gás, de água gasosa, né? Então ela pode acabar adquirindo formatos estranhos, como aqueles formatos que nós temos apontado que, coincidentemente, têm aparecido antes de grandes terremotos, às vezes algumas horas antes, às vezes um dia antes, e na sequência um grande terremoto. Porque tem a ver com o magnetismo também. E para finalizar isso aqui, ó, mais uma demonstração de que as coisas não estão normais, né? Os céus da Mongólia ficaram misteriosamente vermelhos, como o líquido que corre em nossas veias, né? Imagens mostram fenômenos misteriosos. A ocorrência do raro evento celestial proporcionou aos cientistas uma oportunidade única de estudar os efeitos das tempestades solares em latitudes mais baixas, ou seja, cada vez mais ao sul. Isso já não está mais acontecendo só lá no Polo Norte. E pelo andar da carruagem, né, que a gente está vendo aí, a coisa tende a, em algum momento, perder totalmente o controle. Às vezes nós vemos uma região acontecendo algumas coisas estranhas, daqui a pouco cessa por lá, começa em outro lugar, depois em outro lugar. Parece assim uma máquina que começa a dar defeito em uma engrenagem, em outra. Daqui a pouco todas as engrenagens saem do lugar e aí o caos se instala. Mas, né, isso é algo também momentâneo, é como se fosse a inversão, né, de um relógio, ele começa a correr para o lado contrário. Só que, quando isso acontecer, né, antes de acontecer já há uma série de problemas que as pessoas vão enfrentar, muitos perecem, né, uma quantidade grande pode perecer nesse período, e durante, então, nem se fala. Bom, pessoal, a gente tem avisado isso aqui, na comunidade a gente tem liberdade de falar bem mais a fundo, só que eu não poderia deixar de trazer sempre esses alertas para aqueles que não querem entrar lá na comunidade, né, para que façam os próprios estudos, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.